linkar ali primeiramente a geografia, tá? A pergunta onde vai fazer você entender o porquê, tá? Os aspectos geográficos, eles são extremamente importantes para a gente montar esse cenário e entender a proposta daquele enunciado, tá? Então, a primeira questão é o cenário geográfico, tá? Onde foi? Quais são as condições físicas? O que essa região dispõe de recursos? Né? São áreas ecúmenas, anecúmenas, são áreas favoráveis que possuem fatores atrativos para o estabelecimento de pessoas ou fatores repulsivos. Como é a disponibilidade hídrica? Como é a questão do relevo? Então, tudo isso vai moldar os acontecimentos que se sucederam ali naquela determinada região. Então, o cenário é a geografia que vai te dar, tá? A geografia é uma disciplina extremamente importante para a gente entender o desenrolar dos acontecimentos ali naquele determinado local, tá? Até eu poderia dizer que as grandes batalhas, né, as grandes guerras, elas dependeram muito da questão geográfica. A geografia pode explicar grandes vitórias ou derrotas, por exemplo, nos embates históricos, tá? Então, quando a gente fala de geografia, é muito importante estudá-la e estudá-la a fundo, porque geralmente ela vai te dar as respostas do porquê aquelas dinâmicas se desenvolveram daquela forma. Então, fica essa primeira dica. Quando você estiver lendo o enunciado, quando ele aparecer para você, já monta o cenário, aonde isso aconteceu. Isso vai ser extremamente relevante para você explorar e conseguir linkar as informações que estão ali, tá? Então, eu coloco aspectos físicos da geografia, como eu falei, né? Como o clima. O clima é um fator extremamente importante para o desenrolar da história. Então, o clima, o relevo e os recursos provenientes daquele aspecto físico, tá? Tudo isso faz a gente linkar o cenário onde aquele acontecimento se deu. E o acontecimento é a história. Que história aconteceu naquele determinado lugar, né? E a história, quem fez foram as pessoas. Então eu linko também a filosofia, o que aquelas pessoas estavam pensando naquele momento, né? Por que que desenvolveram esse tipo de pensamento que de repente se desencadeou numa corrente filosófica que transformou completamente o cenário da região e até de forma global, né? Então a gente entender nesse primeiro momento o cenário físico é extremamente importante para a gente conseguir linkar as informações e interpretar aí essa questão das ciências, dos enunciados das humanas, tá? A conexão entre as disciplinas. Eu trouxe um tema hoje para a gente fazer a conexão em relação à geografia e história. Eu trouxe a Revolução Industrial, por exemplo. Se você pega uma questão sobre a Revolução Industrial, a primeira coisa que você vai linkar é onde, né? Então, Revolução Industrial. Onde? Inglaterra. Quando? Século XVIII. Tá, o que que tem na região da Inglaterra? Você tem ali um desdobramento de relevo que dispõe de alguns recursos importantes para a questão da extração de carvão mineral, por exemplo. Então, ali foi favorável o desenvolvimento desse início da era industrial por conta da disposição dos recursos que a geografia disponibilizou ali naquele local, tá? Então eu já montei todo o cenário onde, você percebe? Não poderia ser um lugar escasso desses recursos. Talvez a industrialização não acontecesse num local onde não tivesse ali à disposição o carvão mineral, por exemplo. Nós sabemos que a revolução industrial ela ocorre na descoberta da energia gerada através desse recurso, certo? Então a geografia já te mostra onde e se está disponível, se foi disponibilizado ou não esse recurso nessa região, tá? Quando? Século XVIII. Quando eu linko o século XVIII, então eu estou falando ali de um século onde as colônias já estavam estabelecidas, né?
E você tem ali uma Inglaterra com muitos recursos, né, provenientes do colonialismo. Então, o fator econômico foi muito favorecido também por conta do movimento das grandes navegações e da colonização, né? Por que a Revolução Industrial precisava do carvão inglês? E como isso mudou a geopolítica urbana? Então, quando eu falo ali da ascensão das primeiras indústrias, eu já linko com a questão da urbanização. Com o advento ali, com a construção dessas fábricas na região central, né, em Londres, as pessoas que trabalhavam com manufatura nas áreas rurais, elas migraram para as cidades, atrás de emprego, né, para sobreviver. Quando eu tenho um grande fluxo de pessoas se concentrando ali numa região central, né, eu tenho aquele polo industrial ali, naquele momento, então eu linko isso com o processo de urbanização. Então, o processo de urbanização ele aconteceu de forma abrupta ali na região de Londres. As pessoas estavam ficando sem emprego, né? Uma vez que o trabalho foi substituído por máquinas na primeira revolução industrial, todo o trabalho, a saber, a indústria têxtil, as pessoas trabalhavam de forma de manufatura nas suas próprias propriedades e o trabalho passa a ser desenvolvido por máquinas. Então, essas pessoas vão migrar para a cidade em busca de emprego, né? E como eu linko isso com o processo de urbanização? Esse grande fluxo migratório para essas regiões. E quando eu falo de urbanização, eu já posso linkar com algumas mudanças e problemas que são causados a partir desse processo, tá? Quando eu falo de urbanização, estou falando de acúmulo de pessoas numa determinada área, eu estou falando de problemas que surgem, como problemas de higiene, maior descarte de lixo. Eu falo de problemas ambientais, poluição, eu falo de aumento de violência, eu falo de moradias precárias, porque esse movimento acontece de forma abrupta, então as pessoas elas não se estabelecem ali de uma forma confortável, muitas vezes é improvisado ali, habitações, você tem ali o advento, a ascensão de moradias precárias como subúrbios, e a partir disso você tem o acúmulo de pessoas vivendo no mesmo ambiente, você começa a ter as primeiras epidemias. É até uma curiosidade que eu gosto de trazer nas minhas aulas, essa questão da Revolução Industrial. Certa vez eu li numa entrevista que aumentou consideravelmente o consumo de álcool ao longo desses acontecimentos, né, dessa urbanização desordenada que aconteceu na primeira Revolução Industrial. Por quê? As pessoas elas ganhavam pouco, muitas não conseguiam emprego nessas fábricas porque não conseguia atender a toda a população a demanda de emprego. Então você tem o aumento da fome, as pessoas morando morando na rua, então você tem o aumento da ingestão de álcool, por exemplo. É curioso, né, como essas mudanças elas vão causando danos, né, modificações positivas e negativas, tá? Positivas também aconteceram na estrutura e na dinâmica das pessoas. Inclusive, eu gosto de linkar revolução, leva esse nome, todo o processo histórico que modificou consideravelmente a vida de uma sociedade, tá? Então, Revolução Agrícola, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução russa, enfim, modificou completamente a dinâmica de uma sociedade. Então, eu linkei aqui a disponibilidade de carvão mineral, a ascensão da industrialização, a migração de pessoas para os centros onde estavam essas indústrias, a saber, em Londres, e aí a urbanização desenfreada e desorganizada, e as consequências dessa urbanização. Tá? Então, eu já fiz vários links aqui, né? A geografia física. Então, eu falei, a presença das bacias carboníferas e minério de ferro na Inglaterra favoreceu a ascensão da indústria naquela região. Eu linkei a história, o acúmulo de capital das grandes navegações e os cercamentos dos campos
que nós chamamos de êxodo rural, as pessoas migrando das áreas rurais para procurar emprego na região urbana. O resultado, criação das cidades industriais. Então, o ambiente se modificou, tá? Então, houve ali uma alteração no espaço geográfico. É como se, por exemplo, se você morasse numa cidade do interior e bem pacata, limpa e organizada, e mudasse para lá, a semana que vem, uma indústria bem grande, uma Coca-Cola da vida, por exemplo. O meio vai se transformar, porque essa indústria automaticamente trará trabalhadores. Trabalhadores migrarão para a sua cidade vai começar a apresentar índices de caos urbano, né? Porque não foi nada planejado, então as pessoas vão se alocando ali como dá. Então, você tem maior descarte de lixo, você tem um aumento de violência, você tem trânsito, você tem diversas modificações que o processo de urbanização causa, tá? E o resultado disso tudo é isso, a criação de cidades industriais, o ambiente que moldou esse conflito social histórico, tá? Então eu trouxe aqui o pulo do gato para você linkar tudo isso na prova. Se a questão fala de carvão e ferro no século XVIII, gente, seu cérebro já deve linkar Revolução Industrial, poluição, favelização, luta de classes. Falo de Karl Marx, que estava inserido nesse movimento, e Engels, né, estava ali verificando toda essa dinâmica que a Revolução Industrial trouxe, e é ali que surgem, por exemplo, ideias como materialismo histórico, como a exploração do trabalho, como alienação do trabalho, ou seja, o materialismo histórico de forma geral, né? E aí você tem também ali a ascensão do capitalismo, ganha muita potência nesse período. Você linka também a implantação do liberalismo econômico, né? Maior liberdade de empreender, criar sua própria fábrica, enfim. Você tem ali a crítica social em relação ao burguês, né? Enfim, você linka todas essas informações. Percebe que num tema só, que você de repente considera ser história, eu linkei geografia, eu linkei a própria história, eu linko filosofia, que vai surgir com esse movimento, um pensamento filosófico que inclusive moldou e modificou completamente o mundo a partir daquele momento.